Alunos da segunda série do ensino médio, novamente, começando a parte 2 do Aprender Sempre, volume 2, texto 1, terceiros. Noite ainda, quando ela me pedia, entre 2 beijos, que me fosse embora. Eu, com os olhos em lágrimas, dizia: espera, ao menos que desponte a aurora. Tua alcova é cheirosa como um ninho, e olha que a escuridão de lá fora por fora. Como queres que eu vá, triste e sozinho, cansado a treva e o frio do meu peito, ao frio e a treva que há pelo caminho? Como queres que eu vá, triste e sozinho, cansado a treva e o frio do meu peito, ao frio e a treva que há pelo caminho? Ouves, é o vento em um temporal desfeito. Não me arrojes a chuva e a tempestade. Não me exiles do valor do vale do teu leito. Morrerei de aflição e de saudade. Espera até que o dia resplandeça. Aquece-me com a tua mocidade. Sobre o teu colo deixa minha cabeça repousar como há pouco repousava. Espera um pouco, deixa que amanheça. Ela abria-me os braços e eu ficava. A. Qual o tema tratado no poema? Resposta: o tema tratado no poema é o sentimento amoroso. B. O que o eu lírico descreve nos versos? Resposta: o eu lírico descreve a separação dos amantes ao fim de uma noite juntos. C. O que o eu lírico se dirige à amada na súplica de algo? O que ele deseja? Resposta: o eu lírico solicita a amada que o deixe ficar em seu leito até o amanhecer. D. De que forma o eu lírico convence a amada a deixá-lo ficar? Resposta: o eu lírico se utiliza de 2 argumentos: a natureza hostil nos versos, ainda está escuro, e ar frio lá fora, um sentimento de tristeza, solidão, aflição e saudade, que o tornará na ausência da amada. E, considerando os textos de Gonzaga e Garrett, tratados nas aulas anteriores, e a concepção que apresentam em relação ao amor, podemos estabelecer algumas relações entre ele e o texto de Bilark? Resposta: não, pois enquanto o amor é descrito por Gonzaga de forma racional e natural, a todos os viventes, Garrett o apresenta de forma subjetiva e individualizada. Ambas as concepções se diferenciam da descrição de Bilark, que apresenta o amor como desejo. A realização amorosa se resume na presença do outro. F. Em relação ao sentimento amoroso, de que forma ele é apresentado nos 3 textos? Resposta: no texto de Gonzaga, o amor é sentimental natural, é um sentimento natural. Já no texto de Garrett, o amor é idealizado e passional. No texto de Bilark, o amor se resume ao contato físico, ao desejo satisfeito. G. Nos 3 textos, podemos perceber uma relação entre o amor e a natureza. De que forma a natureza é apresentada por cada um dos poetas? Em Gonzagas, a natureza é harmoniosa, está relacionada à beleza e à vida. Em Garrett, a natureza é apresentada como uma evasão no tempo e no espaço, como fuga da realidade. Já em Bilark, a natureza é hostil, indiferente ao homem. Aula 6. Quem mais? 1. Hora da leitura. Estimado estudante, ao retornarmos às aulas anteriores, vimos que em uma mesma temática pode ser apresentada como visões diferentes que são condicionadas ao estilo e à época das produções literárias. Assim vimos as concepções do amor do século XVIII com o poema Árcade, de Tomás Antônio Gonzaga, e no início do século XIX, com o poema de Almeida Garrett. Agora convidamos você a ler um fragmento da obra de Carlos Drummond de Andrade, poeta do modernismo do século XX, a identificar a concepção do amor presente nos versos do poeta e estabelecer uma relação com as obras tratadas anteriormente. Para tanto, leia os fragmentos a seguir e responda às questões propostas. Amar.
Que pode uma criatura senão, entre criaturas, amar, amar, esquecer, amar, mal amar, desamar, amar, sempre e até de olhos vidrados, amar. Este é o nosso destino. Amor sem conta, distribuído pelas coisas perfidas ou nulas, doação ilimitada a uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. O poeta apresenta nos versos algumas considerações sobre o amor, como o eu lírico se posiciona em relação ao tema. Resposta: o eu lírico se posiciona de forma reflexiva sobre o amor, como uma necessidade de compreender o sentimento em questão. B. Qual a concepção de amor apresentada pelo poeta, considerando a preposição reflexiva disposta nos versos? Resposta: o amor apresentado no texto consiste em um sentimento que, apesar de sempre presente, não surge como solução para as dores da vida, incapaz de saciar a carência do eu lírico, marcado pela carência, ausência e falta. C. Ao considerarmos as visões do amor estudadas, nas aulas anteriores, sabemos que, enquanto a estética Arcade apresentava uma visão racionalista do amor, a estética romântica idealizada o sentimento e a poesia parnassiana limitava a presença de ser amado. De que forma o poeta de Drummond caracteriza o sentimento amoroso? Resposta: os versos de Drummond caracterizam o amor como um sentimento de busca incessante, caracterizado sempre pelo desejo e pela falta, além de marcado pelo sofrimento e pela desilusão. D. Gonzaga tratava o sentimento amoroso como algo universal e natural. Garrett o tratava como algo subjetivo e individualizado. Ebilark o condicionava à realização das experiências amorosas. Como o amor é tratado em Drummond? Resposta: em Drummond, o amor é tratado como incerteza, incompletude, inconstâncias, insaciável, incompreensível e condicionado pelo destino. 2. Momento da pesquisa. Agora, convidamos você a realizar uma pesquisa a ser apresentada na próxima aula. Para isso, forme uma equipe, considerando o número de estudantes da turma e a formação de 4 grupos, ficando cada grupo com um tema. A pesquisa será realizada extra classe e deverá considerar os pontos solicitados, podendo dispor de várias fontes de informações, desde livro, sites, documentários, entre outros. Assim, considere os temas a seguir e os pontos a serem tratados em cada um deles. Você pode também combinar com sua equipe a forma de apresentação da pesquisa. Grupo de trabalho. Primeiro, tema: as vanguardas europeias. Segundo, tema: a primeira fase do modernismo no Brasil. A segunda fase do modernismo no Brasil e a terceira fase do modernismo no Brasil. Pontos a serem considerados para cada tema: contexto histórico-social, características dos estilos literários da época, autores que se destacaram. Então, basicamente, nessa atividade, vocês irão fazer umas pesquisas com os temas adquiridos, as vanguardas europeias, a primeira fase do modernismo no Brasil, a segunda fase do modernismo no Brasil e a terceira fase do modernismo no Brasil. O pontos a serem considerados para cada tema é o contexto histórico-social, que você vai pesquisar, as características dos estilos literários da época e os autores que se destacaram, ok? Aula 7. Texto e contexto. 1. Para além do texto, cada estudante chegou à hora das apresentações dos trabalhos de pesquisa encaminhados na aula anterior. Agora, você, juntamente com sua equipe, fará a exposição dos resultados obtidos com a pesquisa. Sugerimos que preencha o quadro a seguir, considerando as limitações da equipe. Caso os espaços sejam insuficientes, utilize o caderno comum. Temos as vanguardas europeias, a primeira fase do modernista, a segunda fase modernista, a terceira fase modernista, século, contexto histórico-social, estilo literário e as principais representantes. Aula 8. Texto e contexto. 1. O que revela o texto? Para responder às questões a seguir, convidamos você, estudante, a retomar
a leitura do texto de Drummond, trabalhado na aula 6, e as informações apresentadas no quadro da aula 7. Considerando as informações obtidas na aula anterior, em que contexto literário e em qual época foi produzido o texto de Drummond? Resposta: o texto de Drummond foi produzido durante a segunda fase do modernismo no Brasil, que corresponde mais ou menos entre as décadas de 30 e 40 no século XX. B. Que característica do contexto histórico-social se revelam nos versos do poeta? Resposta: a reflexão provocada pelo eu lírico revela o predomínio de incertezas, de ausências, de perspectivas, de medo e de impotência do homem mediante um mundo marcado pela crise econômica de 1929, os regimes autoritaristas e a Segunda Guerra Mundial. C. Quais características provenientes da estética literária da segunda fase modernista brasileira pode ser percebida no texto de Drummond? Resposta: em relação ao estilo literário característicos da segunda fase modernista no Brasil, podemos verificar no texto de Drummond o desajustamento do indivíduo ao mundo, percebido pelas indagações proferidas pelo eu lírico, a monotonia, presente principalmente no trecho "Este é o nosso destino", a nostalgia apresentada nos versos da primeira estrofe, a falta de perspectiva do homem, justificada pelo desencanto em relação à vida, e a reflexão e a dúvida em relação ao amor. É este uma saída ou mais uma imposição do destino? Então esse foi o vídeo, eu espero muito mesmo que tenham ajudado a vocês, e até os próximos vídeos. Tchau, tchau!